Fala galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da série Full Stack, utilizando Vue.js, GraphQL e Node. E essa série tem como objetivo criar uma aplicação completa utilizando essas tecnologias, passo a passo, episódio a episódio, com o objetivo de construir um gerador de nomes, seja para uma empresa de tecnologia, para um blog, para um projeto open source. Sem dúvida nenhuma, escolher um bom nome é o primeiro passo para começar o projeto com o pé direito e evitar muito retrabalho no futuro. Bom, eu já passei por essa situação diversas vezes, várias vezes mesmo. E sempre foi muito difícil encontrar um nome legal, um nome bom. Tenho certeza que se você nunca passou por isso, ainda vai passar. E existem muitas técnicas para fazer isso. Você pode, por exemplo, usar uma substituição fonética em palavras comuns. Você pode, de repente, usar nomes de constelações de estrelas. Ou você pode fazer o que a gente vai fazer aqui, que é combinação de palavras, combinação de prefixos e sufixos para gerar diversos nomes. E aí a ideia é que a nossa aplicação cadastre esses prefixos e sufixos, faça essa combinação e verifique se esse domínio está disponível ou não, inclusive dando a opção de encaminhar diretamente para a tela de compra. E para isso a gente vai contar com o apoio dos nossos parceiros da HostGator, que sem dúvida nenhuma é uma excelente opção para você registrar o seu domínio, colocar o teu site no ar sem nenhuma complicação. Então já começa clicando aqui no link da descrição e conheça mais sobre tudo que a HostGator pode te oferecer com um super desconto especial exclusivo para quem assiste o meu canal. Vamos lá então ver as tecnologias que a gente vai usar. Bom, a gente vai começar com o Vue.js, que é um framework JavaScript para a criação de aplicações web de uma forma declarativa, reativa e extremamente performática, principalmente pela utilização da Virtual DOM e com uma arquitetura muito bem estruturada por meio da criação de componentes reusáveis. Além disso, a gente também vai usar o Bootstrap para que a gente possa contar com diversos componentes visuais prontos para utilização, o Font Awesome, que traz uma série de ícones interessantes para usar em botões e em outros lugares da aplicação, o GraphQL, que é uma linguagem para consulta e mutação de dado, vai ser o que a gente vai usar para fazer a comunicação entre o nosso front-end e o back-end, que vai ser feito em Node.js. Então, vamos lá agora para a gente começar a estruturar o nosso projeto. Bom, vamos lá então e a gente vai começar criando uma pasta para o nosso projeto. Então basta digitar mkdir e o nome da pasta. A gente vai usar fullstack, _vue, _graphql, _node, _1, porque a gente vai dividir cada episódio numa pasta para facilitar o acompanhamento da evolução do projeto. Em seguida você tem que ter instalado o Vue CLI, o Vue Command Line Interface. Tá? Você pode clicar aqui em Get Started e ler melhor a documentação, mas se você quiser instalar, basta digitar npm install -g @vue/cli. Eu não vou digitar porque eu já fiz isso antes, tá? E demora um certo tempo. E aí, depois disso, basta a gente entrar na pasta, ó, e digitar vue create espaço ponto. Você também pode passar o nome da pasta, né? Não necessariamente entrando nela, mas fica ao teu critério, tá? Aí a gente vai escolher o que a gente quer fazer, né? Então, você vai instalar nesse diretório algumas dependências. Eu vou deixar tudo no padrão, tá? O Babel e o ESLint, né? E ele vai começar a instalar todos os pacotes, as dependências necessárias para criar um projeto utilizando o Vue.js. Eu vou passar um pouco mais rápido agora essa etapa para você não ter que esperar muito e eu já volto. Muito bem, agora acabou a instalação. Então a gente vai digitar npm run serve, que a gente tem um script para executar o nosso projeto em Vue.js pela primeira vez. Então vamos lá. Ó, ele está startando o projeto, começou a buildar, e aí ele já está disponível em localhost 8080. Vamos lá ver. Muito bem, a nossa aplicação então já está no ar aqui em localhost na porta 8080 e ela está em modo desenvolvimento. Então esse modo ele não é otimizado para produção. A gente podia usar um npm run build
para produção, tá? E uma grande vantagem do modo de desenvolvimento é que tem hot reload. Então qualquer alteração que a gente faça no código-fonte já é automaticamente refletido no nosso navegador. Eu vou abrir esse projeto no VS Code, que é o editor de código que eu gosto de usar, mas você pode usar o editor de código, a IDE que você preferir, né? Então vamos começar a entender um pouco melhor agora a estrutura de pastas do projeto que a gente acabou de criar usando o Vue CLI. Bom, vamos lá. A estrutura de pasta é uma questão bem semântica e pode variar bastante de projeto para projeto. O Vue CLI, o Command Line Interface, por meio do sistema de scaffolding, né? Scaffolding é como se fosse uma estruturação, né? Ele gerou dinamicamente um projeto bem simples, composto por 3 pastas. Uma delas é o Node Modules, que tem todas as dependências do nosso projeto, e além dele a gente tem Public e Source. Em Public, a gente tem o template inicial, como se fosse um entry point, né? Onde a gente tem essa divisão com o source, porque a nossa aplicação já está componentizada, já está separada, está usando o Webpack para fazer todo esse binding automaticamente, para que a gente possa usar import, export, para fazer uma aplicação já muito mais robusta do que se a gente simplesmente criasse um index.html, abrisse uma tag script e começasse a programar, tá? Então, aqui nesse elemento, nessa div de app, é onde a nossa aplicação vai ser montada. Dentro de source, ó, a gente tem o main.js, exatamente com o trecho de código que você faria se fosse uma aplicação mais simples, né? Se a gente criasse uma aplicação bem simples, certamente dentro da tag script teria um new view, e aí a gente apontaria para um determinado elemento, tá? Pode ver que a gente está apontando aqui para o elemento de id app. A diferença é que eu estou fazendo a renderização já de um componente que é o app.view, que é um single file component, tá, pessoal? Então, tudo que a gente tem que fazer agora é começar a trabalhar no app.view, porque é ele que está sendo renderizado aqui. Pode ver que qualquer alteração que a gente faça, olha que legal, welcome to Vue.js app, né? Se a gente tirasse isso aqui daqui, ó, e escrevesse React app, viu que ele já fez o hot reload? Bem legal, né? Ó, volta para o Vue.js que não é sobre React. Então, a gente tem esse single file component dividido em 3 partes bem lógicas até, né? A parte do template que está em HTML, a parte do nosso componente em si que está em JavaScript e o nosso style, né, que está usando CSS. Então a gente tem essas 3 partes bem divididas que criam componentes extremamente reusáveis, tá? Então a partir de agora vamos começar a trabalhar nesse componente simplificando um pouquinho, porque pode ver que ele está importando um componente Hello World que já está definido aqui, né, como exemplo, e fazendo a importação tanto do Bootstrap como do Font Awesome. Vamos lá. Vamos começar simplificando um pouquinho então o nosso projeto. Ó, se eu fizer um refresh aqui, né, o que eu estou renderizando aqui nessa parte central é o Hello World Component, então eu vou começar tirando ele do meu template, pode ver que ele já desapareceu. Eu vou tirar a importação também desse componente. Show. É legal sempre abrir o console para ver se está dando algum erro ou não, né? Em seguida eu vou tirar esse image daqui também e por fim vou tirar esse template inteiro, assim como o style. Então a gente vai começar a aplicação bem do zero mesmo, tá? Repara uma coisa, eu vou começar a escrever a minha aplicação e é sempre importante que a gente tenha um elemento root. Se eu não tiver, vai invariavelmente dar problema, tá? Então, ó, vou chamar esse projeto de NameGator, né? Ó, pode ver que ele já está aparecendo aqui. E aí eu quero começar a utilizar alguns recursos do próprio Bootstrap que a gente falou que a gente vai utilizar, né? Como por exemplo, ó, eu gostaria de usar o Text Center, que é, né, uma classe que está disponível no Bootstrap. Então, como eu não importei ainda, não vai funcionar. E aí a gente vai fazer o seguinte, então. Vamos começar, ó, fazendo um npm install bootstrap --save para registrar essa dependência no package.json. Ó, ele vai baixar essa dependência para a gente. E também o font awesome --save, tá? Então vai baixar o font awesome também. Pode ver, ó, npm run serve para a gente voltar. Aqui no package.json, ó, ele registrou o font awesome versão 4.7 e o bootstrap versão 4.3.1, tá? Com isso,
com isso, a gente já pode fazer então um import. Ó. E a gente vai usar, vamos lá, pasta bootstrap, dist CSS, pode ver que a gente consegue autocompletar, bootstrap.css. Só com essa alteração, ó, tá buildando de novo, né? Viu que já veio para o centro? Então o Bootstrap já está começando a funcionar, tá? E na sequência, vamos também fazer um import do Font Awesome. Então Font Awesome barra CSS barra fontawesome.css. Vamos fazer um teste aqui, ó. FA, vou chamar de FA check. Ó, viu que o Font Awesome também já está importado. Agora a gente vai de fato começar o nosso projeto, né? Para valer. Então a ideia, ó, H6 class, vou chamar isso aqui de text secondary. É muito legal a gente ir acompanhando também a documentação do Bootstrap para ver todas as opções que a gente tem, né? Então, isso aqui vai ser um gerador de nomes utilizando Vue.js, GraphQL e Node. Olha lá. Show de bola. Muito bem. Bom, aqui ó, a gente pode começar a fazer algumas coisinhas, tá? Vamos chamar isso aqui de repente de ID. Vamos chamar isso aqui de slogan. Ó. Slogan, né? E aí eu vou fazer uma certa margem, ó. Margin top 30px, margin bottom 30px. Para a gente começar a dar um espacinho, né? Em seguida, pessoal, eu vou criar... Toma cuidado aqui porque isso aqui tem que ficar embaixo, tá? Senão a gente pode ter um pouquinho de trabalho se eu criar um segundo element. Tem que ter só um root, né? Então tem que estar dentro dessa div. Aí eu vou criar um outro ID chamado... Vou chamar de main aqui para não confundir, né, com o app que a gente já tem. E esse main, ó, a gente vai usar um background color. Vamos usar um F1, F1, F1. Vamos fazer também dessa vez eu vou usar um padding, tá? 30px, mas eu vou botar um padding top e um padding bottom de 30px também. Show de bola. Agora, dentro desse componente, ó que legal, a gente vai começar a estruturar a nossa aplicação. Você segura aí, hein? Ó, vou criar uma classe chamada container. Na verdade, eu vou usar a classe do Bootstrap chamada container para usar toda essa responsividade, definir uma largura padrão. E aí, eu vou criar, ó, um row com duas colunas, tá? Para que a gente faça isso de uma forma bem responsiva. Pode ver, eu vou botar X aqui e Y embaixo, só para você ver o que vai acontecer, tá? Ó, viu que um tá aqui, o outro tá lá, né? Agora, por que ficou assim? Porque ele tá alinhado à esquerda, né? Vamos lá. Div class cards, div class, ó, vou até maximizar aqui, ó. Card body, e a gente vai usar esse card dos dois lados, porque a ideia é que em cada caixinha dessa eu coloque prefixo e sufixo. Depois a gente vai pegar esses componentes e externalizar fora do app.vue, tá? Mas isso aos poucos, né? Bom, aqui eu vou usar então um H5 e vou chamar de prefixos, e aqui embaixo eu vou fazer um H5 e chamar de sufixos. Ó. Então ali. Além disso, eu vou fazer também um badge info, que eu vou botar 0 no início, né? Só para a gente começar a contar quantos prefixos e quantos sufixos a gente tem, né? Tudo isso são classes do próprio Bootstrap, né? E aí a gente vai começar a criar listas, tá? Vamos usar então o elemento L usando a class listGroup, né? E na sequência o li com a class listGroup item. A ideia é que dentro do listGroup item a gente coloque, né, ó, cada um dos nossos prefixos e sufixos. Ó. Vou chamar de ABC, só para você ver como é que vai ficando. Vou pegar a mesma coisa, a mesma estrutura e vou levar lá para o outro lado. Depois a gente vai substituir isso tudo
para que seja renderizado dinamicamente. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Né? Vê como vai ficando bem interessante essa construção. E aí, depois eu vou colocar um BR aqui e um input class form control. Todas são classes do Bootstrap para facilitar o nosso layout. Type text, placeholder, ó, digite o prefixo, né? E a mesma coisa aqui para o sufixo, né? Digite o sufixo. Então a ideia é que a gente possa digitar aqui, né? Air, aí aqui de repente hub, a gente vai digitando e vai inserindo todas essas palavras passo a passo. Ó, agora eu vou fazer o seguinte, tá? Para substituir esse ABC que a gente colocou, vamos começar a trabalhar com uma propriedade chamada data. Data é um método, eu posso usar method notation, ou mesmo aqui, ó, 2 pontos, function, do jeito mais tradicional, né? Mas fica a teu critério. E aí eu faço um return de um objeto. E esse objeto é exatamente o que vai ser e vai se tornar disponível para o sistema de template. E aí eu vou registrar então os prefixes e os sufixos. Tá? Estou com esses dois aqui agora. Vou criar algumas palavras. Né? Então imagina que os prefixos sejam air, jet e flight. Imagina que a gente vai criar uma companhia aérea, uma empresa de venda de passagem. Né? Vou chamar aqui de hub, de station e de mart, os sufixos. Né? Agora olha que legal. Vem aqui e vamos fazer o seguinte. Ó. Ao invés de ter esses 3 LIs, eu vou fazer um V for. Quem já trabalhou com Angular é muito parecido com o ng repeat, né? Prefix in prefixes. Ó. E aí aqui eu tenho que registrar também, ó, o vbind key para ele traquear esse for de uma maneira mais performática, ó. E renderizei o prefixo, né? Viu que já está renderizando aqui, ó, air, jet e flight. Inclusive aqui eu posso botar, ó, prefixes.length, né? Ó, o 3 aqui. E aí para os sufixos, a mesma coisa, ó. Tiro eles daqui, v for, suffix in suffixes, vbind key, e aí eu vou usar o mesmo sufix. Show de bola, suffix. Ó, vamos mudar esse 0 aqui para suffixes.length, né? E aí a gente já começa a ter alguma coisa muito mais consistente e eu posso também começar já a criar o meu outro componente, ó, que a gente vai separar depois também, br, né? E aqui a gente pode também ter um div class cards, div class cardBody. O card é o que dá exatamente essa borda aqui, né? Tem várias opções para a gente usar. E aí, aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? O li, vou usar o class listGroup, que é esse componente que está aqui, né? listGroupItem. E aí a gente pode fazer, ó, v-for, não tem ainda, mas a gente pode fazer, né? Por exemplo, domain in domains, né? vbind key, podemos usar aqui domain.name, né? E aí, ó que legal. Eu vou fazer, ó, domain.name. Na verdade, a gente pode fazer até assim agora, ó, só para não complicar muitas coisas, né? Vamos fazer o seguinte, ó, domains, né? Air hub, air station, air marts, jet hub, jet station, jet marts e por último flight hub, flight station, flight marts. Ó, legal, né? Vê que ele já está renderizando aqui, ó. Ó, ele reclamou aqui que deve ter sido de antes. Foi quando a gente criou sem ter criado os domains aqui embaixo, né? E aí eu só vou botar agora o texto, ó, né?
H5, domains, panclass, badge info, o info dá essa cor azul, né? Domains length, né? Olha lá. Tá domínios aqui para ficar mais domínios. Legal, pessoal? Então, está começando a tomar forma o layout da nossa aplicação. Você vê que a gente usou algumas coisinhas bem simples de Vue.js que a gente vai explicar em muito mais detalhes no próximo episódio. Então, não deixe de continuar assistindo essa série, porque realmente vai ser muito legal. A ideia é que em cada episódio a gente vai trazendo novas tecnologias, novos conceitos. Por enquanto, a gente vai parar aqui no layout, na ideia do projeto. A ideia então é que a gente vá inserindo esses prefixos, sufixos, gerando esses nomes, esses domínios, começando a verificar a disponibilidade deles, te encaminhando diretamente para a tela de registro por meio da ajuda dos nossos parceiros lá da HostGator. Então, se você quiser saber mais detalhes de como a HostGator pode te ajudar a hospedar seu site, registrar o seu domínio, clica aqui no link da descrição e ganhe um desconto mais do que especial para todo mundo que assiste o canal. Vou ficando por aqui, até o próximo episódio e a gente se vê. Tchau!